Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula sobre funções reais. Hoje, na nossa aula, vamos reconhecer uma função afim e tentar interpretar um pouco do que acontece quando representamos uma função desse tipo e também entendendo um pouquinho as questões relacionadas a domínio e imagem. Vamos lá, pessoal. Para começar, vamos entender de que se trata uma função afim. Toda função que pode ser descrita graficamente por uma reta, uma semirreta, um segmento de reta ou até pontos alinhados pode ser chamada de função afim. Essas características são definidas pelo seu domínio. Se o domínio de uma função for real, o seu contradomínio também será real, uma função afim, e ela vai ser descrita graficamente por uma reta. Já se o nosso domínio for, por exemplo, como o nosso problema anterior, né, que era o problema do aluguel dos carros, a partir do zero, então nós teremos uma semirreta, que ela tem um ponto de origem, mas não tem fim. Ou ainda podemos determinar um intervalo em que a função existe. Por exemplo, de 0 até 10, de menos 1 até 1, de 0 até 15, não importa qual intervalo, se eu defino por um intervalo real, essa função pode ser descrita por um segmento de reta. Já quando tratamos de funções definidas no domínio por números inteiros ou números naturais, nós não vamos ter uma função real. Nós vamos ter uma função que vai ser representada apenas por números naturais ou inteiros. Assim, teremos pontos alinhados. Pessoal, a função afim de forma geral, sempre f de x igual a x mais b, lembrando que o a não pode ser zero, porque senão ela deixa de ser de primeiro grau, e ela vai ser constante se o a for igual a zero. Lembrando disso, a função fica apenas y igual a b. E já do primeiro grau, a gente já disse, o a tem que ser diferente de zero. E duas coisas muito importantes aqui que vão influenciar. Primeiro, o valor de b sempre é a interseção com o eixo y. E o valor de a é muito importante para nós. Porque se o a for maior que zero, nós multiplicamos o x por um valor sempre positivo. Se eu multiplico o x por um valor sempre positivo, a cada valor de x eu tenho um maior. Quando eu aumento os valores de x, eu tenho um valor de y cada vez maior. Então, a minha função é uma função crescente. Tomamos aí um exemplo. E quando a minha função tem o a negativo, aí é só a gente lembrar, pessoal, se eu aumento o valor de x e multiplico isso por um número negativo, quanto maior for o valor de x, menor será o resultado do meu produto. Portanto, nesse caso, a minha função passa a ser uma função decrescente. Pessoal, então, para que a gente entenda bem essa relação da função afim, toda função polinomial de primeiro grau, se for uma função real, ela será uma reta crescente quando a for maior que zero. E quando ela for uma reta decrescente, é porque o a tem um valor negativo. Lembrando, se o a for igual a zero, não é uma função polinomial do primeiro grau, é uma função constante. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.